Olá, meu nome é Graziele Vitalger. Oi, meu nome é Julia Moro. E o nosso projeto é o espectrofotômetro portátil. O espectrofotômetro é um equipamento capaz de identificar a quantidade de energia luminosa absorvida por uma substância em comprimentos de onda específicos. Através dessa análise, ele consegue determinar a composição e concentração de uma amostra, uma vez que cada molécula possui um espectro de absorção específico. A ideia do nosso projeto surgiu então a partir da necessidade de um pecuarista de determinar a quantidade de proteína presente nas pastagens que ele vai dar de alimento para os ruminantes. Os modelos disponíveis atualmente no mercado são muito grandes e pesados para uso em laboratórios. De acordo com o Mazurana 2022, considerando que o produtor mora em zona rural, o processo da quantificação da proteína é muito demorado, considerando o tempo de transporte das amostras, análise e envio dos resultados. Então, como a alimentação dos ruminantes ocorre diariamente, esperar pelo resultado em laboratório faz com que os animais não sejam alimentados corretamente. Levando em conta os pontos citados, o espectrofotômetro portátil possibilita a quantificação da proteína em campo, otimizando o tempo. Então, dito isso, o problema da nossa pesquisa é como desenvolver um espectrofotômetro portátil capaz de identificar a quantidade de energia luminosa absorvida por uma substância em determinados comprimentos de onda na região do espectro visível. E o objetivo da nossa pesquisa é, então, desenvolver um espectrofotômetro portátil capaz de identificar a quantidade de energia luminosa absorvida por uma substância em determinados comprimentos de onda na região do espectro visível. Bom, na nossa metodologia, como primeira etapa, escolha dos componentes. Nós temos então um LED branco como fonte de luz, uma lupa como colimador, uma cubeta de vidro para alocar a amostra, uma rede de difração para conseguir decompor o feixe de luz e uma webcam para conseguir capturar o espectro da luz visível. Bom, depois disso, como segunda etapa, temos o ajuste das distâncias entre os componentes que nós fizemos com testes de bancada. Na terceira etapa, então, calibramos a nossa webcam. Utilizamos um código de barras para conseguir ajustar o foco dela. Nessa quarta etapa, nós temos a montagem do protótipo, na qual confeccionamos esta caixa de MDF preta e alocamos todos os componentes dentro. Primeiramente, temos a nossa fonte de luz, sendo alimentada pelo USB do computador, um LED branco. Aqui nós temos a nossa lupa comum, colimador, a cubeta de vidro para alocar a amostra, a rede de difração e a parte interna branca para refletir o espectro e o webcam para conseguir capturar o espectro. Para conseguir realizar a análise e não ter interferência de luz externa, tem a tampa para conseguir fechar a caixa. E após isso, passamos para o software para o processamento da imagem. Então, para o processamento da imagem, a gente escreveu um programa em Python, utilizando da biblioteca OpenCV. Aqui ele tem uma interface gráfica. Clique aqui para realizar a análise, só apertar nesse botão, a webcam já tira a foto e já realiza todo o processamento. Então, essa aqui é a foto do espectro que ela está tirando. E aqui é a foto com as raias dos valores dos pixels que ela está lendo. Isso tudo é armazenado no banco de dados, com a raia correspondente, as coordenadas do pixel e o valor de RGB. Além disso, ele consegue fazer a média aritmética de cada uma das cores em cada uma das raias. Neste momento, estamos realizando testes com as pastagens e trabalhando para construir o seu gráfico de espectro de absorção. Esse gráfico é a transmitância em função do comprimento de onda, sendo a primeira a razão entre a intensidade captada e a intensidade padrão. Nós realizamos 2 testes com azevedo diluído em água. O primeiro com uma concentração mais elevada e obtivemos esse gráfico. No segundo, diminuímos um pouco a concentração e obtivemos esse outro gráfico. Podemos observar que do segundo para o primeiro a transmitância aumentou, conforme esperado. Depois desses testes, nós fomos ao laboratório de química da Fundação Liberato para testar o nosso equipamento com uma solução de concentração conhecida. A gente utilizou permanganato de potássio com 5 concentrações diferentes para isso e colocamos ela tanto no espectrofotômetro presente no laboratório quanto no nosso equipamento. O resultado que a gente obteve foi esse gráfico. E o resultado da absorvância em 520 nanômetros, que é o comprimento de absorção máxima do permanganato de potássio, pelo espectrofotômetro do laboratório, foi essa tabela.
assim, a gente precisa então fazer novos ensaios para conseguir construir o gráfico da sensibilidade espectral da nossa câmera e assim conseguir verificar, retornar um teste com as pastagens para verificar a funcionalidade do equipamento. Como conclusão do projeto, temos que os componentes funcionam corretamente no protótipo. Além disso, o software criado consegue funcionar corretamente, gerando a média aritmética das raias. Os testes realizados comprovam que o nosso objetivo foi concluído, restando apenas o ajuste dos cálculos da parametrização da transmitância conforme a câmera utilizada. Para os próximos passos, queremos melhorar o nosso cálculo da média aritmética dos valores RGBs e, além disso, conseguir calcular a quantidade de proteína presente nas pastagens e também, posteriormente, realizar os testes das pastagens.